Era uma vez uma história onde o paranormal não vinha para a nossa realidade de maneira fácil. Ou pelo menos, era suposto ser assim. Hoje, eu vou-vos apresentar, no entanto, Arquivos Secretos Parte 1. Eu sei, estou mais de um mês atrasado, quem tinha para fazer alguma análise já fez, mas mais vale tarde do que nunca. E para compensar, eu vou ser mais rápido a fazer a análise dos arquivos Parte 2. Eh, os arquivos, pelo menos aquilo que eu tenho do pacote que eu comprei, tem 5 capítulos, digamos assim. A Ágata, tem os transtornados, ritos e maldições, conteúdo bónus e moral dos agentes. Mas eu dividi a minha análise em apenas 3. A lore da Ágata, no geral. Os transtornados, que é mais do que só o capítulo dos transtornados, porque tem a ficha da Cleo e do Destino. E depois os ritos e maldições, que tem tudo o que é habilidades. Eu não vou analisar aqui a análise narrativa, que está muito boa, por sinal, mas eu sinto que nem tudo tem que ser analisado por quem não sabe, não é? E o moral dos agentes também não há nada para partilhar assim de especial. Da lore da Agatha tem bastante coisa. Eu não vou estar a ler isto tudo aqui, mas tem bastante conteúdo e é sem dúvida bastante intenso. Acho que se não quiserem ler ou se não quiserem analisar tudo, eu recomendo pelo menos virem aqui ao Conto da Ágata, porque tem uma história dela toda bem animada, Eu. toda bonitinha, tipo tudo certinho, o relacionamento dela, ou pelo menos aquilo que ela gostava que fosse um relacionamento, ela a ver da perspectiva dela os acontecimentos de iniciação e o que é que aconteceu após iniciação e como é que ela vai ter com a Ordem depois no final do Segredo na Floresta. É tudo incrível, a narração está boa, a animação está boa. Recomendo a quem quiser saber mais sobre a Agatha a ir investigar sobre, muito honestamente. Talvez um dia faça uma análise só sobre isto ou sobre aquilo que sabemos da Agatha, mas para já vai ficar aqui apenas com uma menção honrosa. No entanto, o que eu quero analisar é a Agatha em jogo. A nossa a gatinha, como Eren já dizia, é uma personagem bastante única. E ela traz, como uma aliada, um bónus, que é considerado treinado em ocultismo e se já for, recebes mais um divino nesta perícia. Ok, um bónus sempre agradável de ter. É sempre bom receber mais um dado, por mais quanto mais dados tenhas, menos o bónus de ter um dado a mais é significativo, mas nunca se diz que não é um bónus. E agora temos aqui dois efeitos. O primeiro, a Maledictóloga Ocultista, que é quando faz um teste de identificar um item amaldiçoado ou ritual, tu podes gastar um P para receber mais um D10 nesse teste. Se identificares um item amaldiçoado como uma ação completa, sofres apenas um D20 a menos. Além disso, quando conjuras um ritual, tu podes gastar um P para aumentar a DT contra mais 2. Eu acredito que para os combeiros esta é a parte mais interesseira. Interesseira? Não, interessante, perdão. Desaprendi português. Isto aqui é bom para investigar, sem dúvida. Especialmente esta parte, gastas um PE mais um D10 no teste, DTs muito altas. Pode ser bom, pode ser bastante bom. Um, e apenas esta desvantagem de menos um dado, se tiveres mais um D10, torna-se um bocado. Por exemplo, um ocultista tenha 3 de intelecto, então um bónus vá de mais 5 ou mais 10, depende do nível né, onde o agente se encontra. Gasta um PE, recebe mais um D10, então tem uma média de 5.5, de 5 a 6 no bónus. Mesmo com um dado a menos, a média vai ser boa, então vale sempre a pena. Esta parte do ferida pelo medo já é mais dolorosa. Tu, após ela ser atingida pela lâmina de medo do Kian, Agatha vive com um ferimento em suas costelas que nunca irá cicatrizar. No início de cada cena, rolas um D4. Se o resultado for 1, ela começa a sangrar e sentir muita dor. Tadinha, tadinha. E não pode atuar como uma até o fim da cena. Uh, eu não quero. Não quero, não quero. E se alguma vez, se eu no meu RPG com o para os meus amigos, eu tivesse a Agatha, eu não faria isto assim. Não porque é mau ou desbalanceado, mas porque eu não quereria imaginar a Agatha a sofrer. Perdão. Agora nós passamos para os transtornados. Eu vou passar assim por alto, mas posso dizer que todas estas tabelas que apareceram para aqui, estas informações todas, podem valer muito a pena para alguém
queira realmente saber mais sobre os transtornados, ou alguém queira fazer uma campanha apenas sobre os transtornados. Eu, por exemplo, quando for mestrar para os meus amigos alguma coisa solta, sou capaz de usar isto completamente, porque tem bastante coisa útil. Tem sobre a hierarquia de poder, tem sobre os diferentes tipos de transtornados que há, onde é que cada um deles se baseia, quase, como é que eles funcionam. Tudo coisas bastante específicas. Ainda, elas vão mais a fundo daquilo que nós já sabíamos do livro de regras, que é exatamente aquilo que os arquivos secretos servem para. Para gente com mais dificuldade de criar algo do zero ou criar algo, por exemplo, com NPCs assim meio do nada, tem um gerador de NPCs que eu estive a avaliar assim por alto e pareceu-me bastante interessante. Agora aqui para as fiscas. Fichas. Temos a Secla, o Investido e o Apóstolo de Sangue. Eu não vou estar a analisar tudo tintim por tintim daqui, não é? Mas a Secla, o membro mais fraco, perdão, tem direito a 2 rituais de primeiro círculo, nada muito especial. E acho que aquilo que o torna mais único é mesmo esta habilidade, a corrente farpada. Com, acho que fica super bem para um transtornado. Foi um design excelente. No investido, também não há assim nada de muito surpreendente que eu me lembre. É apenas rituais de primeiro e segundo círculo. O ataque com o cutelo, também nada de muito diferente. O que eu vi de gente, apenas uma parte, o que eu vi de gente a babar para esta senhora aqui. Meu Deus. Pessoal, calma, vamos respirar. E agora, este sim, eu próprio já comecei a imaginar 30 maneiras diferentes de pôr no meu RPG, porque o Apóstolo de Sangue e a sua arma. Eu não sei o que é que a Jambu estava a cozinhar quando estava a fazer esta ficha, mas cozinhou. Um, a marreta dele está aqui. E se o Apóstolo de Sangue fizer um acerto crítico com a marreta, como é uma ficha de NPC é um 20 natural, também quebra um osso do alvo, deixando fraco até receber cuidados prolongados em uma cena de interlúdio. Fortitude DT 29 evita. Se o alvo ficar fraco novamente por causa desta arma, em vez disso fica debilitado. Depois os rituais dele, não é? Primeiro, segundo e terceiro círculo. Eu digo-vos já, para mim, ele aqui ainda é considerado uma pessoa. Uma pessoa de VD 200 é é tenso, porque para o sistema de ordem é suposto serem 4 agentes de Nex 50, por exemplo, supostamente, não é assim bem que funciona, mas é suposto serem 4 agentes de Nex 50 para lidar com um apóstolo de sangue. Isso é absurdo. Isso é mesmo absurdo. Mas faz todo o sentido. Para quem, aqui nesta análise mais cedo, eles apresentam o apóstolo de sangue e ele é apresentado como o topo da hierarquia. E esse onde é que está aqui também comandam os outros transtornados com a sua agressividade e coração como animais ferozes. Ele é um verdadeiro monstro. Ele é uma pessoa que já está bem naquele limite. É o equivalente para mim, isto é o equivalente de o 99% Nex, falta aquele 1% que apenas o Kian pode ter. Pronto. O que falta aqui é o próprio 1% para ele virar uma criatura paranormal quase que nem uma relíquia de sangue. É muito, muito forte. Eu não vou estar a analisar muito a história de Giovanni. Vou só analisar aqui um aspecto na ficha dele, que é o espelho. Ritual de espelho. Eu acredito que esta descrição da maneira que está quer dizer que tu podes aprender o ritual de espelho como um ritual ou de sangue ou de conhecimento, ou então que tu precisas. Ou então é porque antes tinhas o ritual principal, o elemento principal e depois o elemento secundário ou dois elementos secundários. Mas a maneira que isto foi posto assim, eu não consigo ter já não tenho a certeza se é preciso ter os dois. Por exemplo, para fazer este ritual tens que ter um item de sangue e um de conhecimento para manifestar o ritual. Se deixaria ser só com um deles. Acho que há coisa aqui a ver. E eu acho que este ritual é sem dúvida muito forte, porque Giovanni criou uma cópia de si mesmo
com um ser que já tenha visto, ou de um ser que já tenha visto, feito carne e sangue. A cópia tem as mesmas estatísticas da versão original. Giovanni é capaz de controlar a cópia, além de perceber, ver e ouvir tudo o que ela percebe. Quando está concentrado na cópia, ele fica atordoado. Se a cópia for morta ou ele sair do atordoamento, querendo ou não, o ritual se dissipa. Para identificar a cópia, um ser precisa passar por um teste de intuição, ocultismo, percepção à vontade, etc. Este ritual é absolutamente quebrado para para o segundo círculo. Porquê? Imaginem um Dante. O Dante, de Calamidade, aprende o ritual de espelho. Ele vai mandar um, uma versão dele mesmo à frente, porque tem as mesmas estatísticas da versão original. Mentira, nem é o mesmo, mas o Dante manda, sei lá, um Kian para enfrentar alguém por ele. Apenas a parte física, porque nós vimos o que é que ele faz com apenas os punhos. E vejam o estrago a acontecer. Um Joey. Tu mandas o ocultista fazer um espelho para ter um outro combatente, além do teu combatente normal. Na tua parte, na tua equipa de uma missão de investigação, tu és apenas um agente, um ocultista com rituais de investigação. Pegas apenas este ritual, espelho, porque também serve para investigar. E tu de repente tens mais um combatente que pode lutar. Isto se ele não puder fazer rituais também e coisas do género. Apenas usando estatísticas físicas. Se tu quiseres dizer que ele ainda consegue usar rituais através da sua cópia, torna mais quebrado ainda. Mas eu gostei muito deste ritual. Gostei mesmo muito. Acho completamente quebrado, mas gostei muito. A história do monstro também foi apresentada. Gostei, fiquei com pena dele, muita pena dele. Ele merecia melhor, mas pronto. Nunca te deves envolver com o diabo, não é mesmo? Ele aprendeu isso da pior forma. Aqui eu quero apenas comentar a habilidade de trocação justa, que o monstro salta para cima do seu inimigo, golpeando sem parar, e sem se preocupar com a sua própria integridade. O alvo pode partir para a trocação, retrocando com os seus próprios golpes, ou tentar se defender. E depois temos as duas opções. Então, se o seu adversário decidiu lutar de volta, ou se tentou apenas bloquear e parar de seu combate. Que foi exatamente aquilo que apareceu de opções para o Down no RPG. Então, caso ele tenha decidido começar a lutar de volta, ele rola o dano do seu ataque em seu alvo. E então o alvo pode rolar o dano do seu ataque corpo a corpo contra o monstro. Se o alvo fizer isso, o monstro rola mais uma vez o dano do seu ataque. E assim por diante. Eles ficam a rolar dano alternadamente até um cair ou desistir de rolar o dano. Quando um não rolar mais, significa que recuou e o outro não pode continuar. Estes danos não podem ser bloqueados. Isto não só não para ele, pronto, porque tadinho, ele podia ser um bocadinho mais forte, digamos assim. Para o RPG está bom, mas ele podia ser um bocadinho mais forte. Isto numa ficha de um NPC mais OP torna-se já bastante problemático. Já é, porque ele só desarmado dá garantidamente de 11 de dano. Claro que para uma ficha mais alta, ou uma ficha com RD vá 5, 6 de dano constantemente, não é muito, tu consegues dar muito mais dano do que isso. Mas ele também tem 100 de vida, então depende com quando é que usarias. Mas para alguém que dá mais dano corpo a corpo, torna-se complicado. E se for com o cutelo, é também pelo menos 11, mas o crítico é uma ficha fortinha. Ele é claramente uma ficha mais feita para, se for para os Next Hexatomb, para retirar recursos à tua party, digamos assim, para quem estás a mestrar, do que para ser um boss final. E está tudo bem, está tudo bem. Se for para mestrar um tal macabro da vida, onde tens um killer atrás deles, isto é absolutamente aterrador. Completamente aterrador. Mas pronto. Se em caso de tentares, ao invés de tentares atacar, tu tentares defender, o alvo faz um teste de fortitude a T20 e se passar sofre 1d6 mais 10 pontos de dano. Se falhar sofre 1d6 mais 1d4 mais 20 pontos de dano. Estes danos podem ser bloqueados como ataques normais. Pronto. Mais fortinho. Este mais 20 está aqui a carregar o dano. Garante 22 de dano automaticamente. É porreirinho. Acho que esta habilidade é interessante. É sem dúvida interessante. O Tarrafa tem uma história também engraçadinha. Acho que
representa bastante bem quem o Tarrafa era. E a habilidade dele que eu gostava de comentar é o engolir metal. Tarrafa engole um objeto de metal de tamanho pequeno ou menor e perde um D6 pontos de vida, mas recebe mais 2 em testes baseados em força e agilidade. O efeito é cumulativo, mas só até 3 itens ingeridos. Ele costuma usar esta habilidade para esconder a sua faca e outros itens. Ele pode esconder o arpão. Ah, é pequeno ou menor, meu Deus. É assim que combos são mal feitos. Eu leio que um objeto de tamanho pequeno ou menor e pergunto se ele pode engolir o garfão. E eu já li isto 2 vezes. É complicado, perdão. Perdão pela minha burrice. Gostava só aqui de fazer uma parte nos transtornados de Hexatom, que é esta parte aqui. As fichas dos personagens NPC de Hexatom são disponibilizadas nos livros creves, são levemente diferentes da versão utilizada na stream. As fichas da stream são feitas levando-se em conta particularidades do show, especificamente o facto que cada episódio tem um limite de tempo, e a série como um todo tem um limite de episódios, e no geral possuem mais dano e menos pontos de vida para fazer combates serem mais rápidos. Já isto foi ser feitos para mesas normais, sem essas limitações e não possuem esses modificadores. Eu vou ser sincero, eu gosto do que eles fizeram, por um lado, de ter esse cuidado de fazer com, com essa versão, mas eu preferia que quando eles disponibilizassem isto nos arquivos secretos, ahm, eles disponibilizassem a versão da stream. Ou então, pelo menos, tipo, ter PV 80 e depois, entre parênteses, os pontos de vida que eles realmente tinham. O dano, tal. Ou... Porquê? Esta minha sessão vem porque as fichas em ordem paranormal têm muita vida, algumas delas. Por exemplo, aqui em cima, o do apóstolo de sangue, ele tem 300 de vida. O que não é propriamente muito uma coisa estrondosa, mas durante um combate, se estás a mestrar para, por exemplo, 5 pessoas, ou 6, ou mesmo que seja menos, mas vá, vamos por aqui 3, 4 pessoas. O tempo que uma rodada demora a passar ainda é um bocado. E a não ser que toda a mesa, ou pelo menos alguém compre bastante, vai demorar a chegar a este cúmulo de 300 de pontos de vida. E eu tenho estado a ter que me preocupar cada vez mais, porque os nexos da minha parte estão a ficar cada vez mais altos, de como tornar o combate mais interessante. Mais dano, foi exatamente isto que aconteceu na stream. Então, mais dano, menos vida no boss, para tornar os combates mais intensos, mas ao mesmo tempo mais rápidos. Porque senão podes passar horas num combate. Ok, horas é exagero, mas uma horinha num combate com um ou dois adversários. Se for para tomar calma, quase. Isso é absurdo. Isso, a meu ver, pelo menos se for um combate mais rotineiro, vá, alguma coisa mais comum, não era suposto demorar tanto tempo. E eu sei que como esta tem um longo caminho ainda para melhorar, mas eu sinto que estas vidas tão largas, vá, estas vidas tão grandes, ah, não ajudam, digamos assim. Eu sinto que se nós tivéssemos acesso às pistas do RPG, seria melhor, no geral. Muita mesa ia sentir que era muito mais dinâmico os combates. Mas isto é apenas a minha opinião. Vale do que vale. No entanto, também sei admitir que se eles disponibilizassem as fichas tal e quais como eram nas streams, ia haver gente a reclamar. Então eu entendo o porquê de eles terem feito essa alteração. Mas pronto, eu preferia só que não fosse assim. Do Carrara, pronto, vale do que vale. Não sou muito fã do homem. Ups. Mas gostei do Pregador Automático. Mentira, o Sangue Maldito. Esta habilidade, o Carrara tem seu sangue amaldiçoado pela entidade de sangue. Qualquer munição banhada em seu fluido vital causa mais um D6 pontos de dano de sangue uma única vez. Um, este Sangue Maldito é uma habilidade que eu tinha estado a fazer já para a minha mesa, então achei muito engraçado que saiu assim. Facilita a minha vida para eu comparar coisas. O Nando, eu não sou fã do Nando. Fuck you, Nando. Um, e, mas tenho que admitir que esta habilidade dele, a arrogância diabólica, é interessantinha. Basta ter o mindset certo. A pessoa deve fazer um teste de vontade, DT25. Se falhar, deve fazer uma ação extremamente imprudente em seu próximo turno, como atacar alguém mais poderoso ou soltar de um lugar alto. A pessoa vai fazer isso apenas para provar que pode, mesmo que não possa de verdade. Se o alvo se recusar a fazer uma ação assim, a pessoa se sente muito insegura e sofre 2d6 pontos de dano mental,
que não podem ser evitados, reduzidos ou resistidos. Isto então nem sequer devia de ser sofrer, isto devia de ser perde, só, perde. Porque se não pode ser evitado, reduzido ou resistido, uh, era só dizer perde, que não tinha, este tinha mais. Mas pronto, interessante. É uma habilidade que tem tudo a ver com o personagem, vamos ser honestos, mas eu não gosto dele, eu não consigo mesmo gostar dele, então ele que se morra. Agora, missões com os transtornados. Eu achei bom eles terem assim estas ideias assim de darem exemplos de missões. Às vezes é difícil mestrar assim do nada e ter ideias altamente incríveis e ter assim um pequeno guia só de o que podes fazer. uh, Podia ser nice. Acho que sim. Eu ouvi um comentário, já não me lembro, não tenho certeza de onde, que com estas duas páginas eles tinham feito uma missão super curta. Mas eu já vi as missões da Jambu e eu sinto que foi melhor assim. A minha opinião é que desta vez acho que foi melhor assim. Porque dá-te mais ideias e eu sinto que o facto de mestrar ordem com cenas não é tão propício a fazer missões curtas de 2 páginas para dar para outras pessoas mestrarem. Não sinto que fosse funcionar tão bem assim. Mas é a minha opinião. Agora, eu antes de vir aqui, eu vou só passar até aqui, antes de seguir. Vamos cá ver. Temos aqui informações sobre eles os dois, a Cleo Brisa e o Cristino. E claramente, mais uma vez, ela foi bastante bufada, porque ela não era VD60, peço imensa desculpa. Ela era uma polícia comum. Era apenas uma polícia comum. Até ela virar isto, ela era apenas uma polícia comum. Então não havia muito que ela pudesse fazer. Durona uma vez por cena, quando sofre danos e seus PV 0, em vez disso, Cleo fica com 1 PV. Esta habilidade não funciona controle massivo. Ela praticamente, com esta reação, tem a mesma habilidade que o poder de morte, encarar a morte na versão base. Mas pronto. E, perdão, completa empurrar e atirar. Cleo usa o pé de cabra para empurrar um alvo de 3 metros, então 2 quadrados, e depois atira com a sua pistola, se tiver conseguido empurrar o alvo. Cleo recebe mais 1d20 no ataque e se acertar causa mais 1d12 de dano. Que polícia poderosa! Neste caso, ela é mesmo. Neste caso seria mesmo problemático. Então, pronto. Ela claramente também foi bufada, porque ela aqui aparece que tem 80 de vida e não. Mas aí está, eles avisaram. Eles avisaram. Eu acho um bocado estranho mesmo assim que ele está tão forte, mas cada um vai por um por si. Cristino. Eu queria tanto ver mais deste homem. Eu estou revoltado. Revoltadíssimo. Eu não quero estar a elaborar demasiado, mas tudo à volta dele é. E por sinal, esta versão dele é mais poderosa que o VD do Kibongo. Logo, ele poderia sim ter vencido, tecnicamente falando, o Kibongo no X1. Just saying. Claro que isto é apenas piada, mas ele é realmente uma ficha bastante poderosa. Estes automáticos mais 20 e automático mais 30 tornam-o alguém relativamente perigoso de lutar contra. Ele pode fazer 2 ataques por rodada, combinando 2 tipos de ataques diferentes. Então ele pode dar a capecheira e depois um coronha da espingarda, por exemplo, ou atirar. Ele é forte, ele é forte. As lamparinas dão dano em área como se fossem granadas. Ele é uma completa besta. Ele podia ter sido tanto. Ele já foi tanto, ele podia ser tão mais. Eu fiquei genuinamente triste com a morte dele. Mas, Juan, eu entendo o porquê de o teres feito. Eu preferia que não o tivesses feito, mas eu entendo o porquê de o teres feito. E a emboscada do cangaço. Acho que disse bem. O que significa escondidos para os seus inimigos se aproximarem. Eles têm o direito a um teste de percepção e se eles passarem, o Cristiano faz 2 disparos com a espingarda. Então salta do esconderijo e golpeia com a coronha da arma, fazendo um total de 3 ataques da mesma ação. Os alvos desses ataques ficam desprevenidos e não podem usar reações. Que máquina!
completamente. Ele é um absurdo. Um completo absurdo. E agora, voltando aqui para trás para ritos e maldições, para acabar de fazer análise ao sítio. Bem, ferido por ritual, como uma origem, e ter-se tornado arrependido. Ferido por ritual, para mim, é claramente a origem da Ágata, digamos assim. Ocultismo, então o que é que tu aprendes? Tu aprendes ocultismo, uma perícia definida pelo elemento ritual, ferido para sangue, vontade para morte, conhecimento ou reflexo para energia. Eles podiam ter acrescentado mais uma perícia aqui, peço desculpa. Sinto que faltou aqui um bocadinho, se calhar, de criatividade, tipo conhecimento, atualidades, ou profissão em engenharia, qualquer coisa. Ao meu ver, faltou aqui um bocadinho de criatividade. Depois, mácula ritualística. Tu recebes um ritual do primeiro círculo à escolha do elemento correspondente. Tu aprendes a conjurar o ritual. Além disso, uma vez por cento, podes conjurá-lo sem gastar PE. Mas ainda precisa gastar PE para qualquer efeito adicional. Pronto. Este ritual não conta no seu limite de rituais conhecidos. Em contrapartida, sofre 1 de 20 em testes de resistência contra efeitos, como rituais ou poderes paranormais desse elemento. Eu peço desculpa. Eu não. Eu preferia, eu na minha mesa só com um dos meus jogadores, mas isto sou eu, mais uma vez. Vai de cada um. Eu acho que faria mais sentido, por um lado, tu ficares vulnerável ao elemento opressor. Porque se tu sabes este ritual. Espera, se eu tinha uma vida. Não, tu sofreste. Espera. Podes gastar. Não conta partida sofre. É que isto é contra efeitos com rituais ou poderes para mais. Eu não sei como é que é de me sentir. Porque isso é o mesmo. Para mim, isto é o mesmo que alguém me dizer que a Agatha sofre mais dano. Ou neste caso tem um D20 em menos por resistir contra efeitos de sangue. Faz-me confusão. Faz-me um bocado de confusão. Esta habilidade de macro ritualística faz-me um bocado de confusão. Não sei como é que eu corrigiria, mas alguma coisa para mim não bate bem. E transtornado arrependido. Uma versão de cultista arrependido para transtornado. Tu ganhas luta e ocultismo. E esta habilidade é fortezinha. Esta habilidade é fortezinha. Eles podem tentar, mas já não dói mais. Ouvido? Is that you? Tu recebes redução mental. Então, 2. Cada 2 rituais de sangue, ou poderes paranormais de sangue, que possua RD, aumenta em mais um. Contudo, a lembrança das desgraças que você viveu causa pesadelos horríveis, que o impedem de repousar tranquilamente. A sua condição de descanso é de sempre uma categoria pior. Ok, isto é triste. É complicado. Há muito. Isto pode dificultar um bocadinho para recuperar as coisas, recuperar as tuas forças. No entanto, tu começares com RD2 para mental e depois para cada 2 rituais de sangue ou poderes paranormais de sangue tu possuis RD mais um. Eu vi que o random usuário fez uma conta assim por alto disto, ou fez a conta toda, e deu um valor grandinho para a quantidade de rituais de sangue que há e poderes de sangue que há. Mas aí está. Ele só podia se basear em sangue. Então isto é forte se tu quiseres ser apenas de sangue, com apenas coisas de sangue, e seres baseado em sangue. Depois não tens de te preocupar com buildar mais bloqueio mental, porque já vem de tua origem. Mas é por aí. Tu tens que dedicar completamente só a sangue para ficar útil, digamos assim. Um, uma nova habilidade para o ocultismo. Gostei. É uma das minhas peças favoritas no jogo, então é sempre um bónus. Se passares no teste, recebes mais 5 no teu próximo teste de vontade até, fazer no fim até ao fim da cena. Tu podes fazer o mesmo com um aliado adjacente, mas o teste é mais difícil, de ter 25. E o aliado também precisa fazer um teste de ter 20 para não ficar assustado com os seus conhecimentos e perder um D6. Esta parte do aliado, para mim, torna tudo pior. Porque por mais que seja de ter 20 de vontade e isto seja um teste de. Quanto é isso? Exato. Exato. Tu recebes automaticamente um PE por mais 5. Tu gastas um PE com probabilidade de ocultismo e recebes mais 5. Mas para usares um aliado tens que fazer
um teste de DT25 e ele tem que passar um teste de DT20. Eu acho que se alguém. Para estar a ter que ajudar alguém no próximo teste de vontade, em níveis mais baixos, pelo menos, isto não é propriamente muito útil. No futuro, talvez, mas acho que no início, se calhar, pode ser um bocado arriscado. A seguir, o que é que há mais? Poderes. Para poderes, nós temos poderes do ocultista, acostumado à maldição de elemento, reter ritual de combate, saúde sobrenatural e ritual intenso. Eu não vou analisar tudo muito certinho, mas reter ritual de combate eu não sinto que seja propriamente muito útil, desde que uses a regra de reter ritual. O acostumado à maldição de elemento acho relativamente bom. Tu podes escolher um elemento, desde que não seja mesmo, para interagir ritualisticamente com esta entidade. Quando falha um teste relacionado ao preço de maldições de itens amaldiçoados do elemento escolhido, tu não perdes pontos de sanidade e ainda sofres qualquer outro efeito negativo de itens amaldiçoados. Pré-requisitos: inteligência 2, conjurar ritual de segundo círculo do elemento escolhido. Eu acho que esta habilidade é bastante forte, até, muito honestamente. Ritual intenso, nem. Eu sinto que podia ser só, tipo, no geral, para fazerem poderes de todos. Ritual intenso, somas a sua presença nas rolagens de dano e cura de seus rituais. Já tens uma coisa assim com intelecto, se não me engano, então eles podiam fazer isto com também outros outras. Não esqueci-me da palavra certa, mas outros atributos. Isso. E por último, saúde sobrenatural. Eu acho isto muito forte. Uma vez por cento podes gastar uma ação de movimento e 3P para receber pontos de vida temporários igual à sua presença vezes 10. Por exemplo, se tens 3 de presença, recebes 30 de PV temporários. Esses pontos temporários aparecem no fim da cena e não são cumulativos com eles mesmos. Pré-requisito: 2 de inteligência, 2 de presença e conjurar ritual primeiro círculo. Um, Isto, para um ocultista, pode ser extremamente quebrado. Especialmente se for alguém que tenha o objetivo de ter, por exemplo, 6 de presença, tu recebes automaticamente com apenas gastaste 3P, tu recebes 60 de vida temporária, é muito forte, é muito forte. Esta trilha, eu não vou estar a ver tintim por tintim dela, mas segundo aquilo que eu percebi, tu podes ser uma fonte muito boa de suporte para a tua equipa, podendo dar buffs absurdos ao equipamento dos teus aliados. O que torna sempre bastante bom, não é mesmo? E depois temos poderes gerais, as cicatrizes expostas, curiosidade oculta, habilidade aprimorada e instintos urbanos. E estilista esotérico, perdão. Cicatrizes expostas, eu gostava que fosse apenas um bocadinho mais específico, porque ter cicatrizes é só. Bem, não há uma parte mecânica aqui, é só quase de RP. Sinto que faltou um bocadinho essa parte. Mas resumindo, tu sempre que podes gastar uma ação de movimento para expor a sua cicatriz. Se fizeres isso, sempre que causas dano, causa mais um D8 pontos de dano do mesmo motivo. Mas sofres menos um D20 em testes de vontade e testes que exijam calma, como ficar furtivo ou traduzir um idioma. Se outra pessoa te expuser as cicatrizes, tu, ainda contra a sua vontade, os mesmos efeitos ainda se aplicam. Até a fim da cena. Aqui tu recebes treinamento em ocultismo se já tiveres o ocultismo, recebes mais 2 nela. Além disso, quando fazes um teste de vontade, tu podes gastar 2P para trocar a perícia para o ocultismo. É fortezinho, sempre pode ser para um ocultista deixar de ter vontade, praticamente focar-se totalmente em ocultismo. É interessante. Esotérico, tu ao conjurar um ritual, tu podes combinar os efeitos de 3 catalisadores ritualísticos diferentes ao mesmo tempo. Então, inteligência 3, conjurar rituais de segundo círculo e domínio esotérico. Tens que ir ao sobrevivendo ao horror para saberes o que é domínio esotérico. A habilidade aprimorada, resumindo, é dar mais 2 de. Aumenta mais 2 a tua DT para uma habilidade ou ritual que tenhas. E instintos urbanos, tu recebes treinamento em crime, ou se já for treinado nesta perícia, recebes mais 2. Quando entras num ambiente fechado, podes fazer um teste de crime desse 20 para identificar as melhores saídas. Se passares, identificas uma rota de fuga em termos de regras, decides escapar do lugar. Recebes ação de movimento extra no primeiro turno de fuga e mais 2 na defesa até fugir. Se não tiver rotas de fuga identificáveis, recebes apenas mais 2 na defesa enquanto estiveres nele. Agora, de poderes. Ferro maculado, placas sanguíneas, sanguinolentas, perdão, sangue corrosivo e sangue prazeroso. O ferro
é quando fazes um ataque com uma arma de disparo, podes gastar 2 PE para amaldiçoar a munição a ser disparada. Até o fim do turno, essa maldição é considerada amaldiçoada e causa mais um D6 pontos de dano de sangue. Este dano é multiplicado em caso de ser de crítico. Isso é muito bom. A afinidade aumenta para mais um D8. Esta é a habilidade que o Carrara tem. E acho que para pessoal que queira dar mais um buffzinho à sua arma é sempre uma habilidade interessante. Placas sanguinolentas. Tu consegues manipular parte de sangue presente em um ritual para criar placas rubras que o protejam. Quando construís um ritual de sangue, recebes um bónus na defesa equivalente ao círculo do ritual, até o início do seu próximo turno. Se fores de terceiro círculo, por exemplo, recebe mais 3 na defesa. Forte, forte. Aqui o bónus passa para mais 1. Então, mais 2, perdão. Então, 3 para o primeiro círculo e por aí vai. Sangue corrosivo. Tu podes gastar uma ação de movimento em um PE para transformar o seu sangue em uma substância corrosiva até ao fim da cena. Quando sofres dano causado por um ser que está adjacente, também causa um D10 pontos de dano de sangue nele. Depois o dano muda para mais 2 D10 de dano de pontos de sangue. É sempre. Isto é forte. Isto é um bocado forte. Garante sempre que quando ataca uma pessoa leva dano. É uma ótima forma de fazer combate tático. Sangue prazeroso. Enquanto estiveres machucado, tu recebes resistência a dano 5 para requisito de sangue 1. Afinidade, quando estiver machucado, recebes mais 20 pontos de vida temporário, mas apenas uma vez por cena. Está certíssimo. Passagem de conhecimento. Este ritual é o ritual da Ordem Paranormal. Tu sem este ritual não tens Ordem Paranormal nunca. Não tens iniciação, passas a não ter tudo o que é o Kian. E nós sabemos que a Ordem Paranormal é tudo sobre o Kian, então este ritual é o ritual. Eu não vou estar a ler, porque muito texto, mas fala exatamente sobre como tu passas a tua consciência de um personagem para o outro. Este ritual, eu gosto deste texto aqui também, que teve que ser alterado porque inicialmente estava errado, que é o ritual de vários elementos. Isto está a dizer como alguns rituais, por exemplo, a Maldição Arma, têm diferentes elementos, e depois aqui, passagem de conhecimento é um ritual de segundo círculo de sangue e conhecimento. Aprender um ritual de vários elementos segue a mesma regra de demais rituais. Tu precisas atender aos pré-requisitos com todas as entidades do ritual e ter afinidade com pelo menos um dos elementos. Acho isso bastante interessante. Acho isso bastante interessante porque este, para mim, é o ritual que é o equivalente a um ritual de intenção, porque estás a passar a tua intenção de um lado para o outro e o facto de teres que pelo menos ter meia, meia parceria, digamos assim, torna tudo incrível. E depois temos a versão expandida, que é aquilo que a Agatha fez, Our Best Girl, que torna tudo muito incrível. Agora, há um detalhe apenas que eu gostava que fosse considerado, que é quando o personagem fica emocionalmente instável, pode perder o controle das intenções do corpo invadido por alguns momentos. Em termos de regras, sempre que o personagem ficar enlouquecido, insano ou perturbado, deve rolar um D4. Em um resultado 1, perde o controle das intenções do corpo invadido por um D4 rodadas. Eu não sei se isto não quer dizer que o Jasper podia não ter morrido. E isso deixa-me um bocado tenso. Por último, mas não menos importante, outra informação que eu gostava apenas de partilhar deste ritual é a única maneira de se voltar ao corpo original é refazer este ritual presencialmente. Se a sua consciência morrer enquanto está no corpo trocado, estará permanentemente morta, assim como se estivesse em seu próprio corpo. Então, o Tuco está morto. Mas quer dizer que a Lena e o Remy podem ficar naqueles corpos quanto tempo quiserem. Eu não vou estar a ler sobre isto. O Anulado é uma criatura que eu achei muito interessante e que pode ser sim perigosa, de acordo com o que eu estive a ler aqui. E é apenas vezes 100. Se fosse mais, então, complicadíssimo. E por último, mas não menos importante, agrupador. O agrupador não acho assim tão essencial, mas é sempre interessante. O amuleto sinalizador é porreiro. Podes, basicamente, se alguém se aproximar de ti, alguma criatura de algum elemento que for o elemento do sinalizador se aproximar, tu vais perceber. Pode ser bom para investigações de. Missões mais de investigação, vá. Rubra é uma droga forte. Tu ganhas bastante ao consumi-la, mas não concordo. Não façam drogas. Então vai de cada um. Mas tu podes gastar uma ação de movimento, esfregas uma dose de rubra em uma ferida aberta
Precisas estar com pelo menos um ponto de dano. E se a droga é absorvida, recebes mais 5 em testes de força, habilidade, agilidade, quero dizer, e vigor. 10 pontos de vida temporários e no fim da cena os bónus terminam. A menos que consuma outra dose. Isto é para fazer o efeito de ficar viciado. E tu perdes um D3 pontos de atributo físicos, falam um D6 para cada ponto perdido. Após dormir, os efeitos falam. Não usam drogas. Resumindo, é isso. Não usem drogas. Sempre que usas drogas, deves fazer um teste de vontade e D15 mais 2 para cada vez, além da primeira que estiver, a primeira vez que estiver usado a droga. Isto é exatamente a falar sobre vício e acho muito bom que seja tão pesado que é mesmo para não ser uma coisa que muitos queiram fazer muitas vezes. O arpão do pescador é nicezinho, é sempre bom. Combustível de sangue. Eu há um tempo atrás eu fiz um OC, digamos assim, eu fiz um personagem como seria no Sinais do Outro Lado. E eu fiz-o como um lança-chamas. Então quando eu vi isto, eu fiquei, isto era perfeito para esse tipo de personagem. Porque é exatamente isso que troca. Tu é incrivelmente uma ferramenta poderosa contra criaturas de conhecimento. Podes gastar o combustível de sangue como munição para lança-chamas. Eu preencher galões. Isto é muito forte. Isto é incrivelmente engraçado. Eu gostei muito disto. Foi uma ótima surpresa. E a marreta transtornada é apenas muito quebrada. Era mais ainda quando não se tinha a confirmação de que este mais aqui quer dizer que o 2d12 pontos de dano não multiplica. Mas ainda assim, este 2d10 vezes 4 automaticamente tem aqui uma margem de manobra fortezinha. E como automaticamente pôs fraco ou então até debilitado o adversário é muito OP. Fiquei muito feliz com isto, transcender com itens. Acho que foi uma ótima coisa que voltou e eu vou começar a pôr também nas minhas mesas e vou sugerir para quem eu jogo com fazer também, porque é sempre muito bom. Isto era uma das minhas coisas favoritas de desconjuração e acho que até hoje podia ter ficado. Reter ritual. Isto torna muito forte os ocultistas, especialmente ocultistas lâminas continuam a ser bufados, o que para mim é incrível. Eu fico sempre muito feliz com isto. Um, acho que para quem quer saber mais deve de ler. Eu não quero estar a analisar tudo, mas resumindo, tu tu perdes pontos de esforço permanentes durante o tempo que estiveres a reter o ritual e só os consegues voltar a ter de volta depois de desfazeres o ritual retido. Então, eu imagino, eu começo o meu dia e faço uma armadura de sangue, ritual retido, então perco, por exemplo, um ponto de esforço máximo e atual. Eventualmente eu largo esse ritual, volto a ter esse ponto de esforço a mais no total, volta como estava, mas não o recupero no momento atual. Tenho que descansar para voltar a ter. Acho que é bom. E acho que eles puseram aqui montes de justificações, montes de coisas diferentes para tornar mais forte e mais, ao mesmo tempo, mais justo. Eu gostei muito desta regra. Gostei muito desta regra. Acho que eles estiveram muito bem com isto e com o transcender com itens. No geral é isso. Espero que não tenha ficado demasiado confuso. Se tiver ficado, peço imensa desculpa. Acho que eu fiz tudo o que eu queria aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, perdão. E até à próxima. Olhos sempre abertos.